VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Biblioteconomia. Representação temática. Classificação decimal de Dewey. Característica, estrutura e funcionalidade. Olá pessoal, tudo bem? Professor Lorival Pereira. Descrição. Ele está em pé, é branco, careca, olhos castanhos, veste camisa manga longa, branca, com detalhes na cor cinza na gola. Usa relógio no braço esquerdo, visto da cintura para cima. Bom, nas aulas anteriores nós vimos um pouco sobre a teoria da classificação, os processos que envolvem a prática de classificação, teoricamente. Agora eu vou, nessa aula, eu vou contar uma história para vocês. No século XIX, havia um bibliotecário chamado Melvin Dewey. À direita da tela, acima, uma fotografia de perfil do Melvin Dewey. Ele é branco, usa barba, olhos castanhos, cabelo curto, preto, veste paletó preto com gravata. Ele era bibliotecário de um colégio e ele estava muito preocupado em como classificar os livros da sua coleção. Havia na época assim, algumas classificações, mas ele não estava contente com elas, que elas não funcionavam para aquilo que ele pretendia para atender os seus usuários. Até que ele pegou, pesquisando sobre as classificações filosóficas e estudando a fundo algumas questões relacionadas à organização do conhecimento, ele chegou deu um estalo nele e ele juntou algumas coisas que ele conhecia das classificações do conhecimento, que nós vimos nas videoaulas anteriores, que eram de Aristóteles, algumas coisas do próprio Immanuel Kant, de pessoas que pensavam a classificação do conhecimento. Ele aliou isso a um sistema muito simples que ele utilizava na época, que era o sistema de numeração decimal. Juntando esses dois elementos, as classificações filosóficas e o sistema de numeração decimal, ele chegou ao que nós conhecemos hoje como classificação decimal de Dewey, ou seja, é uma classificação bibliográfica que usa como base, como fundamento as classificações filosóficas, mas que agrega a um recurso técnico para poder fazer funcionar as classificações filosóficas numa classificação de biblioteca. E esse recurso que ele utilizou é o sistema de numeração decimal. Bom, para vocês entenderem melhor, quando o Dewey começou a construir o seu sistema, ele construiu de uma forma lógica, tá? Não era nada aleatório. E o sistema dele, o que ele fez? Ele pegou o conhecimento humano da época e dividiu em 10 grandes classes. A princípio ele fez isso, em 10 grandes classes. E aí, para representar cada classe, ele usou um sistema decimal. E aí ele partiu de um pressuposto filosófico e decimal. Por exemplo, ele dividiu em 10 grandes classes. Que classes eram essas? As classes básicas. Então ele começou, a primeira classe que ele ousou classificar foi a classe que ele considerava a mãe de todas as outras áreas. A mãe que era a área, a grande classe, mãe de todas as outras áreas, a mãe de todo o conhecimento. É aquela classe que faz o homem pensar. Primeiro, quando o homem chega ao mundo, ele se conhece como homem e ele começa a se perguntar de onde ele vem, quem ele é. Isso são perguntas de caráter filosófico. E aí, a primeira classe que ele resolveu classificar foi a filosofia, que era a mãe de todas as ciências. E para a filosofia, ele representou pelo código 100, 100, número 100, tá no código decimal. A partir disso era o 100, bom, filosofia 100. Em seguida, quando o homem já conhece-se a si mesmo, ele começou a se questionar a sua origem, quem o criou, de onde ele veio. E isso remete a uma pergunta de caráter religioso. Então a classe seguinte, que era 200, ele usou 200 para representar a classe religião. Em seguida,
viria a classe 300, que é uma sequência numérica, tá? 100, 200. A 300 é a sequência. Ele já conhecia a si mesmo, já conhecia, teoricamente, quem o criou, e aí ele passou a querer conhecer os seus semelhantes. Esse conhecimento dos seus semelhantes remete à classe Sociologia, Ciências Sociais, que é a classe 300. A classe seguinte remete a uma forma de comunicação dele com seus semelhantes, que é a linguística, são as línguas, que aí ele representou na classe 400. Ele conseguiu se comunicar, ele passou a querer conhecer o seu universo. Então, o mundo, além das pessoas e de quem o criou, e dele mesmo, o mundo que o cercava. A fauna, a flora, o mundo, os oceanos, isso remete às ciências naturais, que seria a classe seguinte, 500. A classe 600, a posterior, ele chamou de ciências aplicadas, ou seja, as ciências naturais aplicadas pelo homem, que virou a tecnologia. Por exemplo, a agricultura é uma tecnologia aplicada, é uma ciência aplicada com base nas ciências naturais, que a agricultura ela utiliza elementos naturais, mas usa uma aplicação tecnológica. E todas as ciências aplicadas, ou tecnologia, foi para a classe 600. A 700 já é quando o homem já se conhece o mundo, conhece o seu semelhante, conhece quem o criou, conhece as ciências aplicadas, já conhece a tecnologia. O que falta? Falta o homem se manifestar por meio da arte. A classe 700 ela remete à arte. A classe que vem seguinte, 800, é uma arte que é tão complexa que ele resolveu deixar separado das outras artes, que é uma classe, digamos assim, que é o esteio de todas as artes que ele considerava, que é a literatura. A literatura ficou na classe 800. A classe 900 é aquela classe que vai contar um pouco da história dos homens, história dos países, das nações, do mundo. E é a classe que remete à biografia humana, geografia e história, a 900. E aí nós temos a 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, e aí eu falei que eram 10. A 10 ele chamou de generalidades, que é a classe 000. O que ele colocaria aqui nessa classe? Tudo que não se aplicava às outras 9 classes entram em 000. As generalidades. É uma classe de forma geral. Algumas classes, algumas áreas que são representadas nessa classe, a 000, entre elas estão a biblioteconomia, a museologia, o jornalismo, computação. São áreas que ele não conseguiu agregar nas outras 9, então ficou generalidades. Vocês devem lembrar daquele vídeo que vocês viram nas aulas anteriores que falava da classificação de uma orquestra. Pois bem, agora a gente vai fazer um pequeno exercício com vocês para entender, associar a classificação decimal de Dewey àquela classificação que foi feita naquela orquestra. Vocês lembram que ela era classificada por cordas, metais, madeira, tal. O Dewey, ele também, no sistema dele, ele também fez uma classificação de orquestra, de instrumentos musicais. Só que a representação dele era pelo código, tá certo? Então vocês devem lembrar que eu falei classe 100, 200, 300, e uma dessas 10 classes é a classe que abriga a música, os instrumentos musicais, que é a classe 700, é artes. Então se olharem bem as 10 classes, e vocês quiserem classificar um livro que fale sobre orquestra, ou instrumentos musicais, música, fatalmente a única que vocês vão encontrar uma semelhança com o assunto é a classe 700, que é artes. Que artes entra música, dança, artes visuais, artes plásticas, cinema, arquitetura, entra na classe 700. Pois bem, fazendo um exercício, se vocês forem classificar a orquestra de acordo com a classificação de Dewey, primeiro vocês vão lá entrar no sistema de Dewey e encontrar a classe 700, que é artes. Dentro da classe 700, vocês vão ver as subclasses, que é música, pintura, arquitetura, artes visuais, cinema. E dentre essas tem a 700, o número 780 é música. Tá certo? Então 780 é música, que está dentro de 700, é uma classe e uma subclasse, é gênero e espécie. Dentro de música, que é 780, vocês vão encontrar uma classe mais específica, que é a 786, que é instrumentos musicais. Você pode perceber que é uma cadeia, tá? É uma relação. 700,
780 música, 786 instrumentos musicais. Aí você tem, dentro dos instrumentos musicais, você vai ter o 787, que é instrumentos de corda. Lembram? Corda, metais, madeira, o 787 é cordas. E dentro da classe instrumentos de corda, o 787 é corda, vocês vão encontrar, por exemplo, violino, que é 787.2. E aí, violino 787.2. Vamos ver que esses números representam exatamente o que eu falei. 7 artes, 8 instrumentos musicais, o 7 que vem depois é instrumentos de corda e o ponto 2 é violino. Então, o número 787.2 da CDD representa o violino, a classe, o assunto violino. Se vocês procurarem, por exemplo, instrumentos de sopro, que na CDD eles chamam sopro, mas chamam, a gente fala metais, eles chamam metais e sopro, que é a 788. Que aí é 787 é corda, 788 sopro. Aqui dentro está violino. E aqui dentro, 788 sopro, vocês vão ter, por exemplo, 788.92 trompete. O trompete está dentro de sopro, metais, o violino dentro de cordas. Ambos estão dentro de música que está dentro de artes. E aí a música se relaciona com outros também. É só para vocês entenderem um pouco dessa lógica de organização do conhecimento. É uma árvore. Gênero, espécie. E aí vocês vão ter madeira, cordas, todos os instrumentos representados pelo código da CDD. E assim são todos os assuntos. Se vocês procurarem, por exemplo, eu quero classificar o assunto educação. Educação, vocês vão achar, por exemplo, na classe 300, que é ciências sociais, e assim por diante. Eu dei esse exemplo, porque como eu tinha falado da orquestra no começo, vocês, para entender que assim como a orquestra é constituída de violinos, cordas, metais, sopro, madeira, assim também a CDD. Ela é de acordo com a classificação da orquestra, só que aí ela não dá nome, dá números. Então, toda a CDD ela funciona com uma base de gênero, espécie e relações. Música é artes, música. Do lado de música tem as outras artes. E se você dentro de música tem instrumentos musicais. E, por exemplo, outra área seria dança ou artes plásticas, artes visuais, arquitetura, e ela vai fazendo uma grande árvore. Para vocês terem uma ideia, a CDD ela começou com apenas um volume. Quando o Dewey publicou em 1876, ela tinha outro nome, era apenas um volume. Ela foi se ampliando. E à medida que o conhecimento foi se expandindo, a CDD também foi se expandindo. Ela tem que acompanhar o conhecimento. Hoje a CDD ela já está na sua 23ª edição. E se vocês tiverem oportunidade de conhecer uma CDD, ela tem 4 volumes. O primeiro ela tem dois volumes para as classes, de 0 a 900. Tem um volume que é só para as tabelas auxiliares, que aí ela é uma extensão das classes principais, porque só as classes principais não dão conta do conhecimento, porque ele é muito dinâmico. Então, foram criadas as tabelas auxiliares e tem um volume só por índice, para localização do assunto. Eu espero que vocês tenham compreendido basicamente. Recomendo que vocês tentem encontrar uma CDD em alguma biblioteca pública para poder fazer essa consulta, pelo menos usar esse exemplo que eu estou dando aqui da música. Para finalizar, vamos ver também um exemplo de genealogia em família. Eu falei nas aulas anteriores que tudo nesse mundo é classificável, tudo pode ser classificado, inclusive nossas famílias. E agora vocês vão ver um vídeo que fala um pouco sobre isso. Não é uma música do Chico Buarque, que fala um pouco de classificação de famílias, para entenderem também que, assim como o violino veio de música, a música veio de artes, assim também nós temos as nossas ascendências, viemos de algum lugar. Então vocês vão ver o vídeo só para ilustrar um pouquinho essa ideia de ascendência e de relações, hierarquia, gênero e espécie. Espero que vocês tenham compreendido um pouco da dinâmica da CDD. Na próxima videoaula vamos falar da outra classificação que é muito utilizada em bibliotecas. Lembrando que a CDD hoje, que nós falamos agora, é a classificação mais usada em bibliotecas no mundo todo. Tá? Na próxima vamos falar de outra classificação. Espero que vocês tenham compreendido até agora. Obrigado pela atenção e até a próxima. Som direto. Luiz Vitor.
Imagens: Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras: Davidson da Silva. Audiodescrição: Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo: Joana Rodrigues. Direção de arte: Isabela Oliveira. Edição: Guilherme Cabral. Victor Lins. Professor autor: Lourival Pereira. Design educacional: David Souza Nascimento. Maria de Fátima Duarte Angeiras. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso: Hugo Carlos Cavalcante. Coordenação executiva: George Bento Catunda. Coordenação geral: Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em abril de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.